Olá pessoal e seja bem-vindo de volta ao canal do Caminho 3T, meu nome é Giridhari Das. E hoje eu quero te fazer uma aula bem interessante, um tópico que eu acho assim da maior importância, que é uma visão completa de quem sou eu, tanto do eu como do corpo, como dos corpos, que a gente vai entender bem o que é isso aqui que está acontecendo? Quando você olha no espelho, o que você está vendo? E essa compreensão é super importante, porque quando você entende isso, isso muda tudo na sua vida. Literalmente, eu já passei por essa experiência e talvez você já tenha passado ou vai passar também. Então vamos lá, vamos fazer essa apresentação completa de quem sou eu de acordo com Yoga, com Bhagavad Gita, com os Vedas, a tradição toda da Índia antiga. Bom, vamos começar com o básico. Eu não vou nem entrar em muito detalhe não, mas vamos começar com a alma, com o eu. Bom, então é bem importante essa visão védica, ela entende o eu, tem um termo, a gente usa dois termos, Atman, e também é usado o termo Purusha. O Yoga usa mais Purusha, a tradição Vedanta usa mais Atman, mas é a mesma coisa. É o eu eterno, né? Essa pessoa. E o que é interessante desse conceito da pessoa, do Atman, dessa alma? A ideia é que esse é o elemento, essa é a pessoa mesmo, entendeu? Quando a gente fala pessoa, é aquele que pensa, que sente, que escolhe. Então essas coisas da pessoa, que distinguem uma pessoa, digamos, de um objeto, né? de um vaso, de uma cadeira, de uma mesa, pensar, sentir, escolher, essas coisas são da alma espiritual transcendental. Essas coisas não são da matéria. Interessante essa visão védica, entendeu? Então, o que torna a pessoa é o elemento espiritual, o elemento transcendental, o elemento que não é daqui, da energia material, do mundo material. Não é algo transcendente. Então, bem interessante esse conceito da pessoa eterna que está ali dentro de tudo, pensando, decidindo, sentindo. Ok, eu não vou entrar em muito detalhes, porque em outros lugares aqui no canal eu já falei bastante sobre a alma, mas eu quero ir agora mais dar a visão completa. Bom, vamos lá. Agora, essa alma, como ela é totalmente transcendental, como ela é uma unidade espiritual, ela não tem ligação com a matéria. A matéria e o espírito são coisas totalmente separadas. Então, como rádio AM, rádio FM, né? Você está lá nas ondas FM, você nunca vai captar a estação do rádio AM. Se alguém ainda lembra de rádio aqui. Ou, né, você está num site, você não vai conseguir acessar um outro site, porque você está acessando um computador diferente. Então, é assim, é uma coisa separada mesmo de outra dimensão. Então ela precisa de um veículo, de uma interface, de um negócio para poder ligar ela a essa realidade material. E essa coisa inicial é chamado corpo sutil. Então o corpo sutil é um corpo que vai ficar dentro do corpo grosseiro. Então vamos lá, vamos fazer por etapas. Então o que é esse corpo sutil? Bem interessante isso também, é uma coisa que é assim, um pouco difícil a gente entender. Na Bhagavad Gita, Krishna fala assim, olha, basicamente você pode dividir minha energia material, né? Deus fala assim, ó, eu tenho 8 elementos básicos da energia material. 5 deles são chamados Mahabhutas. Esses 5 é o que a gente percebe por aí. Seriam os sólidos, líquidos, gases, energia radiante e o vácuo, o espaço. Então, mais ou menos, isso aí é o que você está vendo aí, o que estuda na ciência, né? O que compõe aí, assim, tudo que a gente enxerga e sente, experimenta no mundo ao nosso redor. Mas ele fala, olha, eu tenho esses 5, mas eu tenho mais 3 elementos. Elementos, da mesma forma que você, né, que ferro é um elemento, que oxigênio é um elemento da matéria, eu tenho mais 3 diferentes, que são mente, inteligência e falso ego, manas, buddhi e ahankar. Então ele dá mais 3 elementos
da matéria. E esse corpo sutil, ele é composto desses três. Então, esses são três coisas que você não consegue ver, literalmente, você não consegue ver uma mente, você não consegue ver qual que é a cor da inteligência, sabe? O quanto que pesa um falso ego, entendeu? Porque eles estão mais sutis do que o próprio vácuo. Então, quando a gente tem aqui nada, né? Digamos que você está lá no espaço, olha, não tem nada aqui, a gente chama de vácuo, não tem nada, tá? Você fez lá no laboratório, tirou tudo, aqui dentro desse vidro aqui, desse frasco, não tem nada, é um vácuo. A gente criou um vácuo. Não tem nada, não tem nenhuma molécula, nenhuma lá dentro. Mas ainda é uma coisa, é o vácuo, né? Ainda é uma coisa. Mas então, manas, a mente, o primeiro item desses três, vai ser mais sutil do que o vácuo. Então, você não vai ver, cheirar, medir, não tem cor, não vai ter esse tipo de função. Então, é difícil de entender. Outra maneira, assim, de você tentar entender um pouquinho essa questão do corpo sutil é o seguinte: se eu estou com os binóculos, eu consigo enxergar tudo menos o binóculo, né? Com o binóculo, eu não consigo enxergar o binóculo porque eu estou usando o binóculo para enxergar tudo mais. E você está usando o corpo sutil para poder entender tudo mais, porque ele compõe, ele que dá, né, essa interface da alma para ela poder interagir com a matéria. É ele que vai dar essa conexão. Da mesma forma que no mundo digital você tem certas coisas que te dão a interface do mundo biológico, nós, com o mundo digital. É uma tela, é um mouse, é um teclado, né? O que seja lá o que for que você esteja usando agora. Mas você tem esse elemento que está te dando a interface entre o mundo biológico e o mundo digital. O corpo sutil é esse tipo de interface, entendeu? Ele vai te dar essa conexão, ele vai permitir que isso aconteça. Bom, vamos ver um pouquinho mais detalhes do corpo sutil, que é bem interessante. O corpo sutil também vai ser onde você vai carregar os seus karmas. Porque a ideia é o seguinte: quando morre, né? Quando tem a morte é do corpo físico, mas o que a alma, como eu falei, a alma nunca vai existir solta aqui, impossível, tá? A alma nunca vai existir solta, ela vai sempre estar, no mínimo, dentro do corpo sutil, aqui dentro da matéria. A alma só vai sair do corpo sutil o dia que ela atingir a libertação espiritual, se desconectar completamente com a matéria e nunca mais voltar para cá, não tem nenhuma conexão, entendeu? Então, para ter alguma conexão aqui, tem que ter o corpo sutil. Tá? Aí que a gente falou, semana passada a gente fez um vídeo, né? Também sobre, semana retrasada, sobre os espíritos, como é que ele consegue ver, porque são no corpo sutil, que a gente chama de um fantasma, de um espírito, é aquela alma dentro do corpo sutil ainda, não fora do corpo sutil. Por isso que ela preserva a identidade com o corpo físico anterior. Bom, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais esse corpo sutil. 3 elementos. Vamos falar um pouco do termo em sânscrito. Manas, Buddhi, Ahankar. Manas, mente. Mente, eu gosto muito desse exemplo que eles passam de mente como um espelho e como uma tela. Então, mente é aquela telinha onde estão passando os pensamentos, as emoções, aquela coisa que está lá. Você tem um computador, tem milhões de arquivos no seu computador, no seu telefone, mas aí você tem uma imagem, agora puxei abri esse arquivo, né? Vou trabalhar nesse texto agora, estou vendo esse site. Então aparece uma coisa na tela. Tem milhões de outras coisas, mas aparece uma na tela. Sua mente é assim, tem milhões de coisas, né? Que você pode pensar, sentir, ser registros, tem milhões de coisas aí enterradas no seu corpo sutil. Mas aí você traz uma coisa na telinha da mente, um pensamento que você está tendo, uma emoção que você está processando, uma coisa que você está pensando, né? Então vem aquela uma coisa. Então a mente é assim, o que está passando, o que você puxou. E muito que a gente faz aqui no Caminho 3T, muito que a gente faz no yoga é aprender
a ter uma mente forte, né? Já que eu posso puxar qualquer arquivo, que arquivo que eu vou puxar, como que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, eu posso aprender, não precisa ficar aparecendo as coisas como se eu não tivesse nenhum controle, só jogando aqui na minha tela. Isso não é muito bom, não precisa ser assim, não é para ser assim, gente. É para você puxar aquilo que você quer ter na tela e manter o foco que você quer, agora isso aqui não, agora isso aqui, agora isso aqui não, agora isso aqui, e você ter esse controle, isso que a gente desenvolve aqui no caminho 3D, no caminho do yoga. Então, é uma tela. Eu gosto muito também do exemplo do espelho. Por que espelho? Porque quando você tem um espelho, eu direciono o espelho para diferentes coisas e diferentes coisas então vão aparecer no espelho. E eu posso direcionar meu espelho para qualquer coisa. Direcionei para aqui, vai dar isso, para aquilo, vai dar aquilo, vai a cadeira. E se eu direcionar o espelho para mim, o que eu vou ver? Eu vou ver a mim mesmo. Então a mente tem essa característica de espelho e nós, a alma, tem o poder, eu posso desenvolver o poder de direcionar esse espelho a meu gosto. Então, a hora que eu vou ver isso aqui, a hora que eu vou ver aquilo ali, a hora que eu vou virar para mim, me ver, a hora que eu vou virar para Deus e ver Deus. Então, você pode direcionar esse espelho para você ter aquilo que você quer na sua mente. Então, bem legal, mente mais ou menos assim. Próximo item, a gente falou que tinha manas, mente. Segundo item do corpo sutil é inteligência, buddhi. Buddhi é a sua visão do mundo. Como é que você enxerga o mundo? Como é que você entende o mundo? Como é que você explica o mundo? A sua interpretação dos fatos, da realidade, isso cabe a Buddhi. Então, Buddhi interpreta a realidade. E por isso que é tão difícil lidar com outras pessoas, porque a outra pessoa pode ter uma interpretação, uma visão do mundo diferente da sua. Então, vocês estão olhando para a mesma coisa, só que a pessoa está vendo uma coisa e você está vendo outra coisa, né? Na política isso fica bem claro, mas com muitos outros assuntos também, coisas bobas, corriqueiras, briga de casal, dificuldade de relacionamento. É muito isso. Eu estou vendo um jeito, você está vendo de outro. Eu tenho um parâmetro, você tem outro parâmetro. Aí os buddhis não batem. E a mente pode estar olhando para mim, os dois estão com o espelho focado no mesmo assunto, mas a Buddhi está interpretando, dando informações diferentes e assim dando prioridades diferentes, determinações diferentes, escolhas diferentes, porque tem um Buddhi diferente do seu Buddhi. Então, Buddhi é isso, a inteligência é essa interpretação, prioridade, decisão, vou para cá, para a esquerda, para a direita, faço A ou faço B, é Buddhi que decide isso baseado na maneira como enxerga o mundo. Por isso que no yoga, uma coisa que se trabalha muito, você vai ver, é Buddhi. Primeiro yoga que Krishna menciona na Bhagavad Gita é Buddhi Yoga. Você vai ver essa palavra, Buddhi Yoga. Yoga, conexão espiritual da inteligência. Então no yoga a gente tem a palavra chamada Jnana, que a gente traduz como conhecimento, mas eu gosto de traduzir também como sabedoria. Então, Jnana, sabedoria e conhecimento transcendental é você justamente alimentar a sua inteligência com uma visão transcendental do mundo para você então interpretar o mundo de forma completa, transcendental, e isso torna você espiritual automaticamente. Automaticamente você vai ter prioridades espirituais, decisões baseadas no seu eu espiritual, porque agora seu Buddhi está turbinado com uma camada de conhecimento, de sabedoria transcendental. Então, isso é bem importante no yoga, tem muito esse foco de alimentar a inteligência com o conhecimento completo da realidade para você, então, naturalmente se aproximar de Deus, naturalmente se espiritualizar. Bom, então, manas e Buddhi, né? Agora, qual que é o terceiro item do corpo sutil? Ahankar, que é traduzido como falso ego, Ahankar. Ahankar é
Falso ego no sentido assim de ego da palavra ser eu, do grego do eu, e falso porque é falso. Então, arrancar, a gente pode traduzir como a identidade. A sua identidade, com quem que você se identifica, né? E aí o que acontece? A gente normalmente se identifica com o corpo grosseiro, né? Então, aqui o corpo externo. Então eu sou homem brasileiro, com tantos anos, nessa família, nascido nesse local, blá, 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 com essa história, né? Aí eu me identifico com todas essas coisas temporárias e aí eu crio, então, um falso eu, porque não é o verdadeiro eu, não era o eu 100 anos atrás e daqui a 100 anos não vai ser eu. Mas aí é temporário, então nesse sentido ele é não falso de não existir, mas de ser temporário. No yoga eles usam falso nesse sentido ilusório, eles usam o termo falso e ilusório nesse sentido que, olha, se a coisa não é permanente, então não é real em todo sentido. Se não era, ficou e não é mais, até que ponto aquilo era real? É como os sonhos, né? Você sonhou com o negócio ontem à noite, só que antes do sonho existir, aquele negócio não existia, depois do sonho existir, não existe mais, agora que você acordou, então até que ponto é real aquele sonho? Não é muito real, é meio ilusório. É nesse sentido que eles falam das coisas materiais também. Então é falso ego porque não é seu verdadeiro eu. Então no yoga você vai ver que a primeira coisa que Krishna faz na Bhagavad Gita é puxar você para, vamos redefinir essa identidade. Isso é muito poderoso. Esse tipo de vídeo, assim, se você consegue entender a sua verdadeira identidade, aí muda tudo, porque vai mudar a sua inteligência, porque a sua inteligência ela funciona de acordo com sua identidade. Né? Eu dou um exemplo assim, meio grosseiro, bobinho, mas funciona. Desculpe se eu estou me repetindo aí para quem já ouviu. Eu dou um exemplo que você, por exemplo, nunca sonhou em fazer sexo com uma elefanta. Por quê? Porque você não é um elefante, você nunca se identificou como um elefante. Então nunca passou, espero que não tenha passado, pela sua cabeça a ideia de fazer sexo com uma elefanta, porque não é a sua identidade, não tem nada a ver com a sua identidade. Agora, o elefante que está identificado com ser um elefante, ele está toda hora lá, nossa, aquela elefanta tá super legal, né? Mas você não, tá? Porque não é sua identidade. Então, quando a gente muda a nossa identidade, a gente muda os desejos, a gente muda a nossa inteligência. E por isso a gente vai guiar a nossa mente de uma forma diferente. Está entendendo como é que uma coisa leva a outra? Bem importante esse conceito de identidade, inteligência e mente. Uma coisa influencia a outra. Então a gente começa no yoga, na espiritualidade. Peraí, eu não sou o corpo, eu sou a alma. Eu sou um ser eterno. Aí começa a mudar tudo. Peraí, eu sou uma centelha de Deus. Opa, então agora minha inteligência vai ter que operar de outro jeito e minha mente vai então operar de outro jeito também para satisfazer as demandas e as prioridades da minha inteligência, entendeu? Assim que funciona. Bom, bem legal, né? Então aí vocês conseguiram entender o corpo sutil, mente, inteligência e falso ego, ok? E a alminha está lá dentro desse sistema. Quando o corpo morre, o corpo grosseiro morre, você tem que sair do corpo nesse corpo sutil. E aí, enfim, tem outros vídeos aqui no canal sobre depois da morte, as opções todas, mas quem está só reencarnando vai eventualmente entrar num outro corpo grosseiro e aí aquele corpo sutil vai mudar de identidade e se adaptar àquela nova identidade, com a nova inteligência adaptada àquela identidade e a mente funcionando de acordo com aquela inteligência, ok? Bom, e aí por último, o corpo, que a gente chama de corpo grosseiro, o corpo feito dos, lembra do termo? Mahabhutas, os grandes, né, Maha grande, os grandes elementos da energia material. De novo, sólidos, líquidos, gases, energia radiante e o vácuo, né? Mais ou menos isso, o corpo é isso, né? Tem lá as coisas sólidas, líquidas, gases, energia radiante, tá aqui, né? Isso aqui é o corpo. Então tem esse corpo da medicina, esse corpo físico, essa é a última coisa, a coisa mais externa de você. Outra coisa interessante que eu já mencionei no vídeo sobre por que espíritos podem ouvir, falar e tal, é que o corpo sutil é onde tem o que a gente chama de karma indriyas
e Jnana Indriyas, que são as funções de adquirir conhecimento e as funções de funcionar no mundo. Então essas funções, elas estão no corpo sutil, né? Eu vou só repetir aqui rapidamente. É função de cheiro, de forma, de toque, de gosto e de som, e o poder de evacuar, de ter intercurso sexual, de movimento, de falar e de pegar ou largar as coisas. Então essas habilidades, elas funcionam no corpo sutil. Esses são chamados sentidos, sentidos de adquirir conhecimento, sentidos de funcionar. Karma Indriyas, Jnana Indriyas em sânscrito. Então, esses estão no corpo sutil. E aí, quando você está no corpo grosseiro, o seu corpo grosseiro recebe esses poderes. É por isso que o olho consegue enxergar, por isso que as mãozinhas conseguem pegar ou largar as coisas, etc. e tal. Os ouvidos ouvirem, o nariz cheirar. Então, essas habilidades não estão no nariz físico, mas no corpo sutil, e o nariz físico é apropriado para receber esse poder. Interessante esse conceito também. E por isso que às vezes o corpo sutil perde a capacidade de receber esses, né? O nariz para de cheirar, o ouvido para de ouvir, os olhos param de enxergar, a perna para de funcionar, o braço não funciona mais, enfim, né? As coisas param de funcionar porque, mas ainda tem, né, essa habilidade, tá lá no corpo sutil, que a alma precisa, mas aí nesse corpo físico agora não está funcionando mais, então isso faz parte. E o corpo físico, então, recebe isso um tempo, depois, quando morre, a morte é o corpo grosseiro deixando de funcionar, é quando o corpo grosseiro não funciona mais. Ele não consegue mais segurar o corpo sutil. Isso é a morte. Mas você, a alma, nunca nasceu, nunca morreu, você sempre existiu, né? O yoga explica isso, você é uma centelha de Deus, você nunca foi criado e nunca vai deixar de existir, né? Você veio parar aqui no mundo material com o seu desejo de ficar longe de Deus, você veio aqui, recebeu esse corpo sutil para interagir com a matéria, recebe o corpo material grosseiro para poder então interagir com o resto da energia material. Então, o corpo grosseiro é como se fosse parte da interface do sistema, né? Como você tem um computador e você tem uma impressora, porque você não quer ficar só no digital. Você não, eu quero produzir o negócio. Então eu tenho uma impressora 3D, uma impressora normal de papel. Então, eu estava aqui no mundo externo físico, fui para o mundo digital, fazer as coisas, e agora eu quero voltar para o mundo físico. Então, tem aquela coisa ligada ao mundo digital que volta para o mundo físico. É isso aqui, o corpo grosseiro é isso para a alma. É uma maneira da alma interagir aqui no corpo, no mundo grosseiro, no mundo externo material. E quando esse corpo não funciona mais, porque aqui tudo desgasta, aqui é muito, né? Aí você recebe um corpo novo para continuar a interagir com a matéria até você buscar a autorrealização e voltar ao lar. Voltar ao Supremo. Então é isso. Então, vou ver se me diz se ficou claro. Eu quis fazer um vídeo só assim, explicando o contexto total, que eu tinha feito separado assim, mas eu queria botar num só. Me fala se ficou bem claro, se deu para você entender. E tenha um resto de dia maravilhoso, com muita paz e com muito amor.